foram escravizados por 440 anos. Deus falou para Abraão que seria 400 anos, mas a incredulidade daquele povo tardou ainda um pouco mais. Quando não aceitaram Moisés, Moisés teve que fugir. E ali então prolongaram-se mais 40 anos e mais 40 anos ainda no deserto, né? Mas eles chegaram, novamente promessas. Então Abraão foi uma bênção para aquele povo, para a sua posteridade. Então o chamado para nós é ser uma bênção uns para os outros. O hino canta: irmão, você é uma bênção para mim, e eu quero ser uma bênção para você. De tal forma que o povo de Deus não é egoísta, ele não pensa só em si, mas no bem-estar do próximo. Eu sendo a bênção, eu servindo ao meu irmão. Qual que é maior? Aquele que serve ou aquele que está sendo servido? Maior é o que serve, né, do que o que está sendo servido. Então, quando nós servimos, quando nós proporcionamos bênção a uma pessoa, automaticamente nós estamos sendo abençoados. Então Deus nos deu a bênção para quê? Para que pudéssemos abençoar outros. Deus nos dá bens, Deus nos dá coisas para que nós podemos usufruir outros. Deus nos salvou para que assim pudéssemos salvar outros, né? Entrar na brecha por outros, orar, interceder por outros, para que outros usufruam dessa bênção que é a salvação, né? Pois é, quando uma semente morre, mas ela morre para que outros germinem, né? Foi assim com Cristo. Eis que ele morreu para que outros pudessem viver, porque se a semente não é lançada, ela não morre, ela fica só. Mas quando ela é lançada, e que ali na terra ela tem todo o processo de germinar e nascer, ela vai trazer novas oportunidades, mais e mais números daquilo do que era só isolado. Do mesmo modo, que eu quero dizer, somos nós sozinhos, isolados, não vamos abençoar ninguém, mas se nós abrir o nosso coração para abençoar outros, isso vai proporcionar grandes bênçãos nas pessoas que estão à nossa volta, pessoas que precisam de um amor amigo, de uma ajuda, e nós estamos aqui para servir, né? Para ajudar uns aos outros. Mas eu gostaria de entrar no êxodo, se tratando de todo esse tempo, o que aconteceu para que eles pudessem estar naquela condição de escravos ali no Egito. Mas estou aqui com a mensagem do terceiro êxodo, e êxodo quer dizer saída. Há 3 saídas, e para nós entendermos qual essas 3 saídas, primeiro foi natural. O profeta diz aqui a partir do parágrafo 262, terceiro êxodo, o que ele fez? O primeiro êxodo, enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo e chamou o povo a sair. Esse foi o seu primeiro êxodo, o êxodo natural. Moisés tirando o povo de Israel do Egito, usado como um forte. E quando o tempo de Israel havia chegado, ele enviou novamente um Deus profeta com uma coluna de fogo. João viu descendo do céu como uma pomba, e ele disse: vou para Deus e volto para Deus. Depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, viu essa mesma coluna de fogo, e sendo hebreu, bem instruído na palavra, disse: Senhor, quem és? E ele sabia que era o Senhor, aquela coluna de fogo. Ele era hebreu. Disse: quem és? E ele disse: eu sou Jesus. Então, o segundo êxodo, ele trouxe o profeta ungido, que foi seu filho, o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus, profeta, filho do homem. Moisés disse que ele seria um profeta, e tinha a coluna de fogo, e fez sinais e prodígios. E aquele mesmo profeta disse que qualquer que crê em mim também fará as obras que eu faço. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo, nos últimos dias. E ele não pode mudar isso. E por prova científica, pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se entre nós. E os sinais e prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo à presença de Jesus Cristo.
Primeiro foi natural, a saída do Egito até a terra prometida. Segundo já foi espiritual, tirando aqueles irmãos da lei para a graça, tirando aqueles irmãos do judaísmo para o batismo do Espírito Santo. O próprio mensageiro, precursor da primeira vinda de Cristo, sendo João Batista, ele diz: eis que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um que vos batizará com fogo, e ele tem a pá na sua mão para remover todo o engano, todo o pecado. Então esse seria o segundo êxodo, que é tirar a conversão para cumprir Malaquias capítulo 4. São dois acontecimentos: eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais da lei aos filhos, aqueles dias, ao cristianismo, a Cristo, a graça. Então houve esse primeiro acontecimento, sendo João Batista usado no mesmo espírito e virtude de Elias para mostrar com seu dedo indicador Cristo, que era o Senhor Jesus Cristo, o Messias. E depois haveria, e converteria o coração dos filhos aos pais. Então o terceiro êxodo é os dias que nós estamos vivendo hoje, uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, tirando-nos desse denominacionalismo, desses igrejismos, para a sã doutrina que começou ali nos dias de Pentecoste, e depois nós entrarmos no milênio, na era milenar. Primeiro estarmos na glória, na boda, para o casamento, depois assim usufruirmos da era milenar, do milênio, que é descanso, onde a terra gozará paz. Esse é o nosso terceiro êxodo. E todos os êxodos Deus tem usado o profeta. Deus usou o profeta para tirar, o profeta Moisés para tirar o povo do Egito. Deus usou o profeta precursor da primeira vinda de Cristo, que foi João Batista, pregando, mostrando Cristo, sendo ele também um profeta, o primeiro profeta da graça. A lei e os profetas foram até João Batista, mas eles esquecem de dizer que a dispensação da lei terminou e foi entrado então na dispensação da graça, sendo Jesus o primeiro profeta da graça. Esse que João Batista foi incumbido de fazer tudo isso, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então ele continua dizendo aqui: chamamos o povo de um denominacionalismo, a presença de Jesus Cristo, para viver indo a uma terra, a presença de Jesus Cristo, para viver. Não há engano, amigos, não é o que eu estou dizendo, eu sou apenas seu irmão, mas é o que Deus está aprovando para vocês, o que torna isso a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dias, ele a trouxe entre vocês hoje e provou-a por meio científico. Como vocês sabem, a revista Life publicou isso no mês passado ali, onde aconteceu realmente aquela coluna de fogo sobre a cabeça do profeta, e nós sempre costumamos dizer que foi investigado pelo FBI, e ali não há fraudes, e aí há um memorial ali nos Estados Unidos sobre essas obras sobrenaturais que Deus permitiu fotografar. Então Deus ele tem estado conosco através de uma coluna de fogo. Então esses são os 3 êxodos. Mas nós vamos voltar aqui um pouquinho, como que tudo começou. Nós vamos aqui à página parágrafo 64, na página 10. Ele diz, 62: antes que possamos verificar o que este êxodo significa, vou tipificar o êxodo agora. Êxodo, então, com o êxodo agora, e observe, se não acompanha exatamente isso. Um deles é natural, e as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando o antitipo disso no espiritual, um êxodo espiritual. Maravilhoso ver a palavra de Deus. Como alguém poderia dizer que ela não é inspirada? Como eu falei, a incredulidade, o ceticismo tem tomado de conta das pessoas, até mesmo, não é qualquer uma pessoa leiga, digamos assim, mas pessoas que dizem que têm entendimento, estudiosos da Bíblia, de repente eles chegam a um ponto que não é inspirado. Ou seja, em vez de a Bíblia provocar nele aquele desespero por ele ler a Bíblia e encontrar que ele é cheio de erros e falhos,
Porque é isso que a palavra faz. Quando a pessoa, em humildade, se depara com a Bíblia, quando ele começa a ler, cada instante que ele lê, ele vê falhas nele. Ele vê que ele é digno de misericórdia, digno de graça. Já esses que estribam no seu próprio entendimento, começam a ver falha na Bíblia. É um contrassenso. Mas graças a Deus que essa Bíblia tem nos moldado cada instante da maneira como Ele quer, da maneira como Ele deseja que nós sejamos moldados com essa palavra. Isso é poder de transformação. Essa palavra aqui, quando bem aceita, quando bem absorvida e vivida e aplicada, ela promove uma mudança, uma restauração, uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que nós jamais podemos ficar sem essa palavra, sem ler, sem instruir, sem viver, né, essa palavra. Nós vivemos por ela, e o único meio de nós vencermos é por ela também, vencer Satanás, o inimigo das nossas almas. Então isso foi há cerca de 2.800 anos, você sabe, e como ele prometeu o que ele fez, e pôs ali um exemplo, como ele fez a sombra de uma coisa testificar do positivo. Chegarei a isso nessa noite, entre o sol, a lua e o sol, querendo o Senhor. Mas primeiro devemos revisar Gênesis, para ver por que eles estavam lá no Egito. Porque o povo de Deus estava fora daquela terra. Afinal de contas, Deus prometeu isso, bem ali onde foi o começo com Abraão, Isaac e Jacó, na Palestina. Deus lhes deu aquela terra e disse: é esta. Oh, então por que esse povo não estaria no lugar que Deus proveu? Essa é a pergunta até hoje também. Deus nos deu um Pentecoste, Ele nos deu um livro de Atos, Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. Ele nos deu uma terra. E por que estamos fora dela? Porque a igreja está fora dela. Porque a grande igreja cristã hoje está vivendo novamente como não está vivendo novamente como o livro de Atos, produzindo a mesma coisa. Há algum motivo para isso? Todos sabemos que estamos divididos e estamos numa condição, uma terrível condição, e a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu até hoje. Estamos bem na orla, ou à beira do grande e terrível julgamento, esperando a igreja. E antes que esse julgamento possa acontecer, Deus está chamando a um êxodo, a uma saída, para escaparmos, para misturarmos fé. Sai dela como meu, sai dela para que não seja participante dos seus pecados, e não incorras para com as suas pragas. Apocalipse capítulo 10, ele chama para sair da grande Babilônia, da grande confusão religiosa. A última saída, o último êxodo, ao qual nós estamos fazendo menção nesses últimos dias, é sair do denominacionalismo, que é morte espiritual, que é o cavaleiro do cavalo amarelo, e o que está sentado em cima dele tem por nome morte. Ele juntou tudo, as armas, os poderes eclesiásticos que ele fez desde o começo da era de Éfeso. Ele tem usado ao longo desses 2000 anos, onde o nicolaísmo veio para enganar, sofismar, tendo a aparência de piedade, de amor, quando na verdade é o anticristo. Ele provou isso depois com as suas doutrinas, após ele ter sido aprovado com as suas mentiras, doutrinas, vindo de homens. E hoje as pessoas absorveram isso e têm se espalhado por todo mundo. Então ele conquistou os leigos, aquelas pessoas que não tinham o Espírito Santo, e muitos, quando se acordaram, já era tarde, e teve que pagar um preço amargo, dando as suas vidas. E depois veio o balanismo, o falso profeta, envolvido com dinheiro, envolvido com grandes monumentos, pregando indulgências, pregando dinheiro para que pudesse passar pelo purgatório. Ou seja, naqueles dias da era da igreja, só seria salvo quem tinha dinheiro. Quem não tinha, para eles era condenado. Quem tinha dinheiro comprava a sua salvação através de indulgências, de novenas e tudo mais. Ou seja, eles pagaram para ali serem aprovados no purgatório, agora eles creem que após a morte, aqueles que creem passam por um purgatório, quando na verdade o purgatório é hoje aqui. A maneira como você vive hoje determinará de que jeito você estará do outro lado. Se você é uma pessoa que tem se arrependido, tem se convertido, tem purgado
a amargura dessa palavra aqui, mas não tem negado, isso mostrará que você estará num lugar bem seguro do outro lado. Mas se do outro lado a pessoa vive a seu bel prazer, sem nenhum arrependimento, simplesmente declarando, eu creio em Deus, isso não basta, eu vou à igreja aos domingos, ou faço isso não é o suficiente. Mas houve essa era que venderam a palavra, eles tinham controle de toda a Bíblia ali, trancafiado no Vaticano. Então, o falso profeta, aquele que enganava, Balaão, que se vendeu, que se trocou, e hoje é o que acontece também novamente, as pessoas vendem a palavra, vendem Cristo, trocam por valores, traem a palavra por dinheiro, e do mesmo modo continuou. Vem a era mais terrível, onde Jezabel é citada novamente no Novo Testamento, que simboliza a igreja. A Jezabel que matava todos os profetas, foi isso que a igreja fez na tenebrosa Idade Média, matou e perseguiu tudo aquilo que discordava da verdade, tudo aquilo que, daqueles que discordavam dos seus erros, equivocados, de suas doutrinas, tirado lá das profundezas de Satanás. Se você negar a Ave Maria, se você negar a Trindade, se você negar esses três deuses, se você negar o Santo Papa, você vai morrer. E muitos morreram porque negaram essas coisas e aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E assim estamos nós hoje, aceitando essas verdades, aceitando o Senhor Jesus Cristo na sua autossuficiência. E é por isso que eles vão continuar matando daqui a uns dias. A igreja vai voltar a matar novamente, porque lhe será dado poder. Ela falará novamente: aquele que não estiver de acordo com os seus dogmas, seus credos, vai ser perseguido. Então, houve três ismos: nicolaísmo, balanismo, jezabelismo. Juntou os três, branco, vermelho, preto, que formou essa cor amarelada, que é o último cavaleiro, que tem por nome morte, que é o denominacionalismo. Satanás viu que a morte natural não estava adiantando nada. Quanto mais ele perseguia, quanto mais ele matava através do tribunal da igreja, chamado Tribunal da Santa Inquisição, mais se brotava cristão, mais os cristãos criam, mais eles estavam dispostos a morrer. E ele teve a brilhante ideia: não vou mais matar tanto fisicamente, se eu puder eu vou matar, mas hoje eu vou matá-los espiritualmente. Por isso há esse tanto de igreja, esse tanto de torre, essa torre de Babel espiritual. Cada um puxa para um lado e diz que não tem problema, isso é morte, denominacionalismo. Mas Deus prometeu que enviaria um profeta e ele restauraria todas as coisas, todas as verdades ditas, contidas nessa palavra que foi destruído por esse cavaleiro do cavalo amarelo ao longo desses 2000 anos. Ele restauraria para o seu povo. E aqui estamos nós saindo. Ele abriu nossos olhos espirituais, ele abriu nossos olhos, o nosso entendimento. E hoje nós vemos que não devemos continuar com esse evangelho fraco, com esse evangelho de conveniências, com esse evangelho de atrair multidão, com esse evangelho de não sofras mais, com esse evangelho onde o homem é que tem tomado o lugar de Cristo. Não, e nós temos voltado para a era primitiva, a era dos apóstolos. Graças a Deus por isso. Isso que faz o terceiro êxito. E assim, uma vez que nós retornamos para a sã doutrina, para a igreja primitiva, o Atos continuando em nós. Isso sim nos dá direito àquela grande última ceia lá na boda do Cordeiro no céu, juntamente com aquela multidão. Posteriormente, aquela lua de mel aqui por 1000 anos. Mas Satanás, ele tem feito de tudo para que as pessoas continuem com seus entendimentos cegados, pois a Bíblia diz que o Deus dessa era maligna tem tratado de cegar o entendimento das pessoas com tantas coisas que ele tem colocado diante das pessoas, e as pessoas têm adormecido, as pessoas têm negligenciado em reconhecer a voz de Cristo, o alarido, a voz que soa, que ecoa, chamando as pessoas para um ajuntamento. Mas graças a Deus você tem ouvido essa voz e tem escapado desse juízo que há de se derramar sobre a terra. Graças a Deus por isso. Então nós continuaremos aqui, já vamos continuar e caminhando para o desfecho.
onde estaremos orando uns pelos outros, né? Então, todos sabemos que estamos divididos e estamos numa terrível condição. E a mais terrível condição que o cristianismo já viveu é hoje. Estamos bem na hora do grande e terrível julgamento, esperando a igreja. E antes que o julgamento possa acontecer, Deus está chamando a um êxodo, a uma saída, do mesmo modo que chamou então os pecadores, os amorreus estavam amontoados, de modo que Ele está chamando um êxodo espiritual hoje. Agora, voltemos só por um momento no Antigo e verificamos. Eles foram para o Egito, tudo por causa de ciúme de um irmão. Essa é a razão por que Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. Agora, você pode ver o que estivemos falando em oração faz alguns momentos, porque Deus teve de endurecer o coração de Faraó, para pôr o povo de volta na terra prometida, antes que ele pudesse abençoá-los, para lhes trazer o Messias. Como ele teve de endurecer o coração de Hitler para estar contra os judeus, quando ele próprio era meio judeu, como pode ele te fazer isso em Stalin, em Mussolini? Está vendo? Pessoas que não são inspiradas como uma nação, Deus tem de tomar as coisas pelas quais estão vivendo, as leis da terra, muitas vezes para fazer suas promessas se realizarem. Assim ele teve de endurecer o coração daqueles ditadores para pôr os judeus a correr de volta para a terra prometida. Então nós temos aprendido, o problema do mundo, o problema do Brasil hoje é pecado. O problema do nosso país hoje está fora da vontade de Deus. E Deus nos entrega a homens maus, a maus domadores, para nos castigarem, para fazer com que eles sintam necessidade de correr para Cristo, o aprisco. Caso contrário, eles vão se aprofundando mais nessa podridão. Naqueles dias, houve a taça da iniquidade, estava cheia, mas hoje a taça da iniquidade está transbordando. A taça da iniquidade tem se derramado, ultrapassou os dias antediluvianos. E como estamos nós? Como estamos nós hoje? Agora, nós verificamos que indo José, nós conhecemos a história. Quando voltamos a Gênesis, você pode tê-la, porque estou um pouquinho atrasado para começar esta longa lição. Note agora, leia a história quando puder de José, sendo ele o último dos irmãos a nascer, penúltimo. A mente espiritual entenderá isso agora mesmo. Ele não foi o último filho, Benjamim foi, mas na excomunhão, observe, José e Benjamim eram os irmãos legítimos, e dois únicos que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até que encontrou José, e acima dos demais, a Benjamim foi dada uma dupla porção de tudo que José deu. Muito bem, ele foi tirado dos seus irmãos, porque era espiritual. Ele era um grande homem, apesar dos mais humildes do grupo e o menor do grupo. Ele aborreceram-no sem causa. Eles não deviam tê-lo aborrecido, eles deviam tê-lo respeitado. Porque eles o aborreceram porque ele era irmão? Não exatamente por isso. Eles o aborreceram porque Deus tratava com ele mais do que tratava com os demais, está vendo? Ele deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar sonhos perfeitamente e podia predizer coisas que aconteciam perfeitamente, exatamente da maneira que eles eram. E ele não usava de meias palavras. Então, o que faz a diferença? Satanás não está preocupado com aqueles que estão por aí vagando, que não tem temor. Ele está preocupado com aquele que faz a profissão de servir a Deus, com os eleitos. Nós vamos aqui para Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2. Como teve Faraó, como teve Roma ali, aquele Herodes perseguindo, matando as criancinhas, ao longo das épocas, homens maus e cruéis, matando e perseguindo a verdadeira igreja. Houve aqueles ditadores matando por matar, sendo filho, semente de Satanás. Hoje, nesses últimos dias, nós também temos isso, perseguição, o anticristo se voltando contra tudo que é verdadeiro.
Tessalonicenses capítulo 2. Só o tema já é um tanto contundente. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Por isso a perseguição haverá, já está em acontecimento. Então, contra tudo que se chama Deus e se adora, ou se adora, de sorte que se acertará com Deus quem é que está no templo de Deus, querendo parecer Deus, na coroa tríplice, no lugar de Cristo na terra, no Vaticano, Vigário Filipe, no lugar de Cristo na terra, aquele que perdoa o pecado, aquele que dita as regras, aquele que tem poder para mover datas de feriados e tudo mais. Vem de novo o poder ecumênico, e haverá um ecumenismo novamente, e ele terá esse poder, né? Então o homem que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus, não vos lembrais de que estáis, de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Quem é? Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que no meio seja tirado, e esse é o Espírito Santo. E quando ele for tirado, importa que nós também saiamos com ele, com esse Espírito Santo, tenhamos esse êxito, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disparará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Por isso eu digo, tudo está consumado. Não temas, não tenham medo que se possa levantar. Tudo já está consumado. Até o inimigo, por mais estragos que ele pensa que possa fazer no mundo, numa nação, ele pode sacudir, mas ele já está vencido, está simplesmente cumprindo os dias dele. Então não temas o que há no mundo, os acontecimentos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Não temas o diabo, não tenha medo, pelo contrário, revista-se dessa fé, dessa coragem, dessa bravura, use da palavra, que é o único meio pelo qual nós podemos vencê-lo, é com a palavra. Graças a Deus, o trovão que estremece Satanás, uma superpotência de choque de Deus, 10.000 watts de Satanás, é uma vida vivida, uma vida consagrada. Se você tem uma vida vivida, consagrada aos pés de Deus, você pode pedir tudo o que você quiser, você pode falar, e Satanás tem que se retirar. Ele tem nos dado esse poder, essa autoridade vindo da parte de Deus. Então, a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e maravilhas. Apocalipse cita isso, Apocalipse 13. E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Mas nós temos escapados, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que tem nos libertado desse denominacionalismo, desse engano religioso, o qual tem prendido as pessoas, sendo o diabo religioso, e com todo o engano da injustiça que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. O profeta diz: a América hoje está condenada,
está amaldiçoada, sendo ela o berço do pentecostalismo, sendo ela uma nação que pôde ver os sinais, prodígios e maravilhas vindo ali, começando em toda a América. Esse poder pentecostal se organizaram, o mundanismo entrou, se envolveu com tantas coisas baixas, se envolveu na iniquidade. Essa é a condição que o mundo está envolvido com esse cavaleiro das trevas, e ele está então por um fio. A ira de Deus vai derramar sobre a nação, os Estados Unidos, sobre o mundo todo. Assim como os cães comeram a carne de Jezabel, assim também esses cães comerá a grande prostituta de Apocalipse, capítulo 13, sendo Roma, a igreja do Vaticano. E Deus usará o comunismo para derrotá-lo, para distribuir. E a própria Rússia enviará uma bomba para Roma e outra bomba para os Estados Unidos, e assim aniquilará tudo, porque está fora da verdade, fora da vontade de Deus. Aquela nação deveria ser uma bênção, por ser o berço do pentecostal, da bênção dos escapados. Foi um grande movimento naqueles dias, e como estão hoje, estão em ruínas, cada vez mais em ruínas. E as duas bestas que profere Apocalipse capítulo 13, nada mais é do que Roma e Estados Unidos. Mas Deus as destruirá. Por isso Deus está preocupado conosco, nos chamando a sair, a colocar azeite nas nossas lamparinas. E falta tão pouco para nós adentrarmos aos céus. Compensa servir a Deus, lutar um pouco mais, perder aqui para ganhar lá. Que Deus te dê essa fé de arrebatamento. Só vencerá quem tiver fé. Fé para paralisar o mundo. Caso contrário, esse mundo paralisará as pessoas. A fé da moça, a fé do rapaz, a fé da criança, dos adultos, porque o mundo é mais atrativo, o mundo é mais cheio de miragem, o mundo prega, tem algo mais bonito. A semente do maligno, eles são mais eficientes no certo aspecto. Então, mas Deus tem tratado com o povo, e eu creio que tem fé em cada um dos nossos corações, fé de arrebatamento. É isso que nós precisamos. Não dá para continuar, mas nós vamos continuar firmes, nessa jornada, crendo que nós estamos tendo um êxito, uma saída fora desse mundo, desse sistema corrupto. Aqui no parágrafo 82, portanto, há pessoas que foram eleitas, têm o nome no livro da vida do Cordeiro. Elas não podem concordar com isso. Elas não são de mente, elas são de mente espiritual, e portanto não podem concordar com isso. Elas não podem suportar isso. Não importa se seus pais e mães viverem em qualquer que seja igreja organizacional, mas elas estão com o seu coração voltado para Cristo, independente do que acontecer na circunstância. Agora note, o Espírito Santo em sua grande obra. A igreja sente que não necessita do Espírito Santo, a igreja mundana como está hoje, ela sente que pode ir por si só, e este é um grande erro. Mas nós reconhecemos que precisamos sim do Espírito Santo, nos sustentando, estando em nós, fazendo prodígios, sinais e maravilhas. O mesmo poder de Deus está no nosso meio hoje. O mesmo poder do passado, de cura, de libertação, está no nosso meio hoje. Nós vamos orar nesse momento. Incline sua cabeça. Amado Deus, te damos graça por essa palavra. O Senhor tem nos separado um povo zeloso de boas obras, um povo que ama a tua palavra, um povo que nós ouvimos hoje pela manhã, que amam a sua vinda, que estão aguardando a sua vinda. O Senhor virá para aqueles que eu espero. O Senhor virá para aqueles que saíram do sistema, saíram das condições do mundo. Se há uma igreja enganada pelo mundo, mas há uma igreja que tem saído desse mundanismo, nós cremos piamente, Pai. Enquanto o mundo prega a descrença, prega a incredulidade, nós pregamos a fé, nós pregamos a crença, nós pregamos que Ele continue curando, nós pregamos que Ele continua salvando, nós pregamos que Ele continua libertando, nós pregamos que Ele quer usar um povo, e aqui estamos nós,
sim, com os nossos corações abertos. Toma cada moça nesse momento, Senhor. Elas representarão as moças e os rapazes que vencerão. Essas moças e esses rapazes, naquele dia, julgarão aqueles que dirão que não venceram por causa disso e daquilo. Mas elas estarão ali para provar que haveria sim possibilidade de uma moça e de um rapaz ser salva nesses últimos dias. Sim, aqui está com as minorias, que naquele dia estará dizendo: eu venci. Por que você não venceu? Porque não misturou fé, porque não abriu o coração para a palavra, porque não abriu mão dessas coisas de baixo, porque não saiu do sistema, porque estava buscando coisas fáceis, coisas supérfluas, porque estava escancarando as portas do mundo. O mundanismo estava nele, por isso a palavra de Deus não estava nele. Mas eis aqui o povo, eu oro, Pai, que o Senhor continue sarando, curando, libertando cada um desses através da internet, esses que estão aqui nessa noite. Se há uma enfermidade, que o Senhor possa ir de encontro, mediante o poder da Tua palavra, que o Senhor cura, remova toda dor, remove, ó Deus, toda infecção, remove, ó Deus, todo tumor. Seja com a irmã Leonai ali, em Palmas, continue abençoando ela. Nós somos gratos pelo quanto o Senhor tem palpado a sua vida, o Senhor tem livrado ela da morte e tantos outros. Obrigado por cada uma dessas vidas aqui. Se cada dia que passa nós cremos mais ainda que o Senhor pode curar, que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode libertar. Muito obrigado, Senhor. Tira da ansiedade essas pessoas que creem no Teu nome. Tira, ó Deus, do medo. Tira, Senhor, essas pessoas desse sentimento de inferioridade. Tira, Pai, toda a depressão. Tira, meu Deus. O Senhor continua suprindo as nossas necessidades. Não fiqueis ociosos pelo que haver de comer, ou se vestir, ou pagar conta, ou sustentar a sua família. Não fiqueis. Há um Deus que tudo pode. Ele abre as portas. O mesmo Deus que visitou uma viúva que não tinha nada e a sua casa transbordou. O teu servo, salmista Davi, chegou a dizer: fui jovem, fui criança e hoje estou velho, e eu nunca vi um filho de Deus mendigar um pão. Deus não vai deixar a sua noiva mendigar pão. Deus não vai deixar a sua noiva passar necessidade. Deus não vai deixar a sua noiva, seus eleitos desempregados. Ele abre as portas onde não há porta. Fale a palavra, creia somente. Se é cura, se é libertação, se é emprego, se é dinheiro para pagar uma conta, ele pode ter um peixinho que tem uma moeda dentro e sustentar com a destra da sua mão. Muito obrigado, Senhor. Ouve a oração desse lugar, desse pai, dessa mãe. Eu creio que no tempo certo tudo se chegará, se ajeitará. Nós cremos piamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continue selando no teu povo, em nome de Jesus Cristo. Satanás já está derrotado. Ele já foi vencido. É ele que tem que ter medo do povo de Deus. É ele que tem que ter temor. Nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, declarando a nossa vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Pode vir a tempestade, pode vir o que vier, nós estaremos firmes na palavra e nas promessas, em nome de Jesus. Irmão, Deus te abençoe. Continue segurando a sua bênção, a sua vitória. Abraão creu, quanto mais o tempo passava, mais ele cria, mais ele se assegurou. Quanto mais impossível é que ele cria. Graças a Deus, nós cremos num Deus que pode fazer queimar tudo aquilo que está encharcado. Elias teve o poder e a audácia e a unção de Deus. Pode botar mais água, pode molhar mais. Ele estava tão certo de Deus que aquilo não era nada. E o fogo queimou. Pode vir problema, pode vir perseguição, pode vir dificuldade, mas o nosso Deus nos livra de tudo. Nós temos um Deus que pode nos livrar, e se não nos livrar, nós continuaremos crendo.
crendo e vivendo por Ele e para Ele para todo sempre. Deus te abençoe, meu irmão. Confie na tua vitória. Amém. Glória a Deus. Depois de uma mensagem como essa, não tem como levar nossas casas sem ser abençoado, né? Grandioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo momento que estivemos aqui, te agradecemos pelo companheirismo, meu Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas nessa noite. Que esta mensagem, que esta palavra possa estar sendo vivificada cada dia em nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos estar selados contra este anticristo, contra este falso profeta, contra essas doutrinas de homens, e firmados na Tua palavra, Senhor, nas doutrinas a qual o Senhor deixou escrito nesta palavra, a Bíblia Sagrada, Senhor. É nela que nós cremos, é nela que nós estamos firmados, ó Pai. Então continue dando a nós ensinamentos como estes,
para que possamos estar selados contra toda astuta cilada do diabo, seja por palavras ou por Espírito, possamos estar guardados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, guarda-nos, ó Pai, na ida para nossos lares, guarda-nos no decorrer da noite, ó Pai, e se houver um amanhã, possamos todos estarmos posicionados na Tua palavra, aguardando o dia da Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos ao Senhor com o coração agradecido. Em nome de Jesus, levantamos as nossas mãos e pedimos ao Senhor que guarde o nosso pastor na viagem de retorno para a sua casa, e que ele possa, Senhor, cada dia mais estar nos estimulando a fé e a vinda do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Abençoa sua irmã, abençoa seu irmão, e até amanhã. Amanhã, segunda-feira, culto de oração, e estaremos aqui para o nosso discipulado também, né? E se houver um lanchinho, nós lanchamos também, né? Deus nos abençoe. Deus que hoje cuida de mim é o mesmo Deus que cuidou de Abraão.